Vamos lá, a Adriles está com a gente hoje comentando as pautas do Morning Show, diretamente de Belo Horizonte, onde ele mora. Adriles, de que forma essa facada, que mudou o curso ali na condução da campanha eleitoral do Bolsonaro, pode ter ajudado a própria eleição do Bolsonaro? Há quem diga que a facada tirou o Bolsonaro de uma exposição na qual ele não era visto como um bom orador, um bom defensor dos seus argumentos ali publicamente. Qual que é a tua visão? O que você pensa a respeito? A facada ajudou ou atrapalhou? Não, ajudou, sem dúvida nenhuma. A facada, de certa forma, ajudou a sedimentar um tipo de ideologia que é incrustada na figura, na persona do Bolsonaro, que é o conservadorismo e um certo reacionarismo também. É uma mistura, um mix de coisas. Mas eu acho que ela foi absolutamente determinante. Quanto ao fato de tirar ele do combate, de ser um bom orador, eu acho que até a má oratória do Bolsonaro foi um fator determinante para a ajuda, porque o público, o eleitorado se identificava exatamente com essa coisa meio prosaica e popularesca do Bolsonaro. A respeito da facada específica, eu escrevi um pequeno texto em setembro do ano passado, que é mais ou menos simbólico do que, de traduzir como que o Bolsonaro, de que maneira o Bolsonaro foi eleito, e essa facada foi uma espécie de metáfora sobre isso. Sobre isso eu falei o seguinte: tempos estranhos, estes em que palavras agridem mais do que uma facada, em que um discurso forte contra a violência é interpretado como um incentivo à violência, em que o ato de violência é interpretado como reação legítima às palavras contra a violência. Tempos estranhos, em que a loucura, quando socializada, é banalizada. A loucura de parte das universidades e da mídia é tentar enquadrar todo o discurso que não caiba no politicamente correto como criminoso. Quando alguém comete um crime real em nome de uma histeria coletiva, esse alguém é só um louco individual? Logicamente, eu estava falando aqui do quase assassino de Bolsonaro, né? Eu acho que isso é simbólico no sentido. O Bolsonaro foi eleito a reboque dos exageros, do politicamente correto e dos exageros das políticas identitárias no Brasil e fora do Brasil, que promovem um embate entre vários grupos entre si, negros, mulheres, e que você passa a ofender as pessoas como sendo preconceituosas, racistas, nazistas, fascistas, homofóbicas, e que o politicamente correto tolhe a liberdade de expressão e que você faz coisas absurdas, como você, de certa forma, santificar a miséria como sendo propulsora da criminalidade, entendeu? Isso é uma coisa principal que elegeu o Bolsonaro, porque isso é uma espécie de insulto, inclusive, à própria população pobre do Brasil, que é formada de 99,9% de pessoas absolutamente honestas e trabalhadoras que, a despeito das condições sofríveis de vida que tem, não caem no crime. E o Bolsonaro, de certa forma, da forma rude que ele tem, ele vociferava isso e calava fundo no seio da população. Aí, quando ele é vítima de uma tentativa de homicídio e que algumas pessoas percebem e falam assim: ele é vítima do próprio discurso de incentivo à violência que tem, aí as pessoas percebem essa imensa hipocrisia de uma mídia de um tipo de inteligência do país que é completamente cega à realidade factual das coisas e cria uma ideologia para além da realidade, que é o que, de certa forma, elegeu o Bolsonaro com todos os erros e acertos que ele tem como pessoa e como governante. Adriles, mas você não ignora, pensando dessa forma e falando isso, o poder de influência que um líder tem, porque isso pode funcionar na campanha. Isso que você disse, essa comoção, a facada em si, esses argumentos que você usa, na campanha funciona. Ok, dividiu o país estava dividido, muita gente comprou o projeto, ou não projeto do Bolsonaro, e o colocou como presidente do país. Mas enquanto governo, enquanto no trono, parece que não vem funcionando, né? É uma observação muito clara isso. Claro. Em que sentido? E depende da área que você está se referindo. Existe uma diminuição de 22% dos homicídios no país esse ano. Dizer que isso foi simplesmente uma causa circunstancial, eu acho meio infantil. Mas e a ação dele efetiva? É uma ação efetiva? A ação efetiva dele... Qual foi a ação efetiva com relação, por exemplo, à segurança? O governo tem um pacote anticrime que é uma tentativa absolutamente legítima, concreta e absoluta de estabelecer
de enfrentar a coisa de frente. Sim. Existem reações dentro do Congresso, existe uma prioridade em relação à reforma da Previdência que foi passada, agora vamos ver. Agora, dizer que que o governo não está tentando dar vazão a um combate efetivo contra o crime e que há já resultados, ainda que seja de uma maneira cultural, seja uma maneira, sei lá, legítima, que incidiu exatamente em 22% de uma diminuição dos homicídios do país, é incorrer exatamente numa coisa temerária. Existe uma ação concreta, uma tentativa de ação concreta em combate ao crime, que é personificada muito na figura do Sérgio Moro. Agora, há reações e dentro da própria mídia, que ainda insiste nessa ideologia de bandido bom, bandido bonzinho, que, de certa forma, trava principalmente o pacote de anticrime do Moro, que é absolutamente... Adrilles, você não é maniqueísta, não? Porque você fica acusando as pessoas de maniqueísta, mas o tempo todo você fica antagonizando conceitos. Porque você fica falando, porque as pessoas têm determinada ideologia, as pessoas se vitimizam, as pessoas ficam chamando as outras de preconceituosas, quase como uma tentativa de polarizar as coisas. E aí você, no seu discurso, acaba polarizando as coisas também, você não acha? Não, eu estou absolutamente traduzindo uma realidade concreta. Quem polariza de maneira muito peremptória é exatamente essa sociedade polarizada que a gente tem. E esses polos, um desses polos está muito personificado, essa é a minha crítica pontual, Fefito, dentro da mídia e dentro de uma certa inteligência que é formadora de opinião, que é a universidade. O grande poder de uma sociedade, Fefito, não é o poder executivo. Tem dois grandes poderes que geram exatamente influência direta no comportamento das pessoas. É a mídia e é a universidade. São esses que fomentam a inteligência de um povo. Só que a inteligência do povo não está aguentando mais exatamente um tipo de deturpação da realidade que é feito por essas duas instituições, entendeu? Então não sou eu que estou sendo maniqueísta. Quem está sendo maniqueísta é boa parte da mídia, por exemplo, que culpou o próprio Bolsonaro pela facada que ele levou. Não sou eu que estou sendo maniqueísta, é a mídia, é a universidade, quando, por exemplo, quando houve o mensalão, houve o petrolão do PT, tentou justificar de todas as formas, um caso de corrupção que era absolutamente indefensável e hoje há ainda gente que defende o PT a todo custo. Há ainda gente que defende o Lula como sendo um inocente, um coitadinho da vítima de um sistema que ele próprio criou. Então não sou eu que sou maniqueísta. Eu acho... E grande parte da universidade. Eu estou acusando, eu não estou sendo maniqueísta. Adrilles, talvez você seja um pouco maniqueísta ao falar disso. E olha que eu não tô aqui pra defender o PT, não. Acho que as coisas têm que ser investigadas mesmo. Porque quando você diz que as pessoas ainda defendem o PT, as pessoas não estão necessariamente defendendo o Lula ou mesmo o partido. Eu acho que as pessoas estão fazendo um exercício de olhar pra trás e ver o que funcionou e o que não funcionou, você não acha? Isso é uma provocação a você, Adrilles. Porque tava demorando pra trazer o PT pra conversa mesmo. Vem, isentão, trouxe o PT pra conversa. Mas não é o que deu certo e o que deu errado. A questão é, houve crimes praticados, houve o maior Ninguém tá negando da história da humanidade. E tem gente que nega isso, falando que a corrupção é uma coisa intrínseca à cultura brasileira, que o Lula é vítima de um juiz ladrão corrupto, como o próprio Berdivaldo fala. Existe esse tipo de maniqueísmo ideopata, não da minha parte, mas é da parte dos setores, da maior parte dos setores da mídia, menos da Jovem Pan, claro, e da maior parte da universidade brasileira. Isso é ligado. Esse maniqueísmo não é meu, não. Eu sou um fluido, cara, sexualmente, ideologicamente, politicamente. Eu aceito todos. Agora, justificar corrupção e crime em nome de pobreza e justificar uma facada por causa do discurso do Bolsonaro, que era contra a violência, aí não. Eu acho, Adrilles, tem uma nuance aí importante a gente colocar. Eu acho que os próprios quadros do PT, eles até ficam envergonhados de negar qualquer coisa. Eles podem não fazer o meia-culpa, eles podem até não fazer o meia-culpa a contento, como o esperado, porque afinal de contas são políticos e estão jogando esse jogo aí. Agora, eu entendo que o povo já, ele tá notando o que está acontecendo com o país, o que aconteceu
aconteceu, aonde o país está agora, e eu quero crer, com a minha visão sempre otimista, só de raiva, que a gente vai... Cara, isso faz parte, a gente vai sair dentro desse processo ainda imaturo, democraticamente falando, a gente vai sair dessa, não é possível. Eu preciso fechar o bloco, Pera aí que você já volta com a gente. O grande intelectual brasileiro é o povo brasileiro. Aí. O Adrilles você nunca que é um radical de centro, né? Você é um populista. Achei que vai ser candidato, hein? Vote em mim.